Ponto de número 2. Jesus era visitado por Deus 24 horas por dia. Você percebe isso quando você lê a Escritura, Mateus, Marcos, Lucas e João? Você percebe isso quando Jesus está caminhando, por exemplo, no deserto. Você percebe isso nos momentos de tristeza, nos momentos de agonia, sobretudo no Getsemane, por exemplo. Você percebe Jesus quando ele curava. Você percebe Deus habitando com Jesus, visitando Jesus. Por exemplo, no batismo dele, quando João o batizou, você tem vários momentos de percepção no Evangelho, quando, por exemplo, nas festas, quando ele curava alguém, quando ele tocou o esquife. Olha o final dos textos que você vai reparar que sempre os evangelhos vão dizer o seguinte: hoje Deus visitou o seu povo, hoje tivemos profeta em Israel. Sempre você vai ver esse tipo de coisa. Então, essas expressões são marcadores muito claros de que Deus visitava o próprio Jesus 24 horas por dia. Talvez um texto máximo que você percebe isso, vai comigo aí para o Evangelho de João, lá no capítulo 11 do João, no versículo 41 até 43, quando Jesus ressuscitou Lázaro, e ele fala assim: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aí, cara, Jesus tem uma expressão de tranquilidade para com Deus. Ele diz, isso depois que ele ressuscitou Lázaro, aí ele diz: aliás, eu já sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão. Gente do céu, presente para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Ele já havia ressuscitado Lázaro na eternidade, só esperou esse momento para orar, mas orou por causa do povo, para que o efeito disso fosse a crença em Deus. Que texto aí, cara, bacana. Então você percebe isso agora, de maneira um pouco mais clara, como é que Jesus era visitado 24 horas por dia pelo próprio Deus. Se você ligar o aspecto que eu estou falando que Jesus era Deus, você vê que ele era o próprio Deus em visita, tabernaculando na terra. Ok? Eu não estou entrando nesse aspecto porque não é uma aula de teologia, é um curso que beira o curso devocional, mas tem um pé ancorado numa teologia dogmática muito forte. Mas eu estou te entregando isso de maneira um pouco mais popular, para a gente beber um pouco mais sobre isso. A outra coisa, terceiro ponto, nosso penúltimo, que Deus em Jesus sempre escolheu pessoas simples para revelar as suas grandes verdades. Vamos comigo aí para Lucas capítulo 2. Lá em Lucas capítulo 2, cadê tu, meu filho? Aquele que nós estávamos. Lucas lá no capítulo 2, lá no versículo de número 9, lá o 8 mesmo, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos. Eu gosto muito dessa abertura desse texto, porque quando ele diz que ele escolheu pessoas simples, ele escolheu um turrão como um Pedro, ele escolheu ali um Bartimeu, ele escolheu se revelar para uma prostituta, ele resolveu falar para outra pessoa: sou eu que falo contigo, sabe? Então, foram muitos momentos assim. E nesse texto de Lucas aí, no capítulo 2, do verso 8 e 9, sobretudo o 8, diz que são pastores. E são pastores que, na noite, eu preciso voltar lá, quando ele diz que o seu rebanho durante as vigílias da noite, e o anjo desceu onde eles estavam. E ainda mais um pouquinho, você percebe isso na viúva de Naim, que eu citei agora há pouco, visitando em momentos concretos, momentos simples da vida, como um luto, né? Simples e importante da vida, mas é um aspecto concreto. Outro aspecto você percebe com os discípulos no caminho de Emaús, ele se revela e se deixa ser conhecido por aquelas pessoas. Ademais, aquelas pessoas eram gente da sua família, que já não estava mais crendo, gente que estava desiludida. Eu acho muito bacana que Jesus chegou aí à casa deles, a comer com eles. Então Jesus se revelou em momentos muito simples, desceu onde eles estavam. Esses estavam aí é uma abstração para nós, é uma metáfora da vida
concreta.